Mestre Marcos, eu gostaria de saber se você tem alguma colocação a fazer nesse sentido, gostaria de contribuir, né, com a sua presença, com o seu conhecimento, para que a gente possa aqui, né, fazer como é que fala? Uma produção conjunta, né, desse momento que é a celebração do aniversário do Patriarca Ip Man. Ok. Dentro desse contexto que está sendo falado, foi citado o nome do Leon Pink. Eu queria saber, algumas pessoas dizem que ele nunca existiu, né? Eu queria saber, segundo a sua visão, se ele existiu de fato, uma vez que tenha existido, qual foi a influência dele, né, dentro do Wing Chun, de uma forma geral, do Ip Man, e se existiria alguma prova da sua existência física, né? Está sendo discutido lá, inclusive, na comunidade agora. Uma coisa interessante nesse sentido, Marcos, é que as pessoas falam muito, né, dessa possibilidade de Leon Bick não ter existido, e tem um outro grupo que, inclusive, mostra de uma maneira até preocupante fotos que alegam ser de Leon Bick. Tá? Então nós não estamos nem um extremo nem outro. Até hoje, inclusive, recentemente, ou seja, o ano passado, nós tivemos, nossa equipe esteve na vila de Gulou para certificar isso, porque no começo do ano passado, final de 2011, surgiram fotos tanto de Leon Jan como fotos de Leon Bick, né? Ou atribuídas como se fosse de Leon Jan ou como se fosse de Leon Bick, tá? Não há nenhum tipo de comprovação que aquelas fotos são realmente de Leon Jan ou de Leon Bick, tá? Assim, e é um equívoco tão grande quanto aquele famoso que ocorreu com o Wong Fei-hung, né? Que tem uma foto que se atribui ao Wong Fei-hung, e essa foto não é de Wong Fei-hung, né? Essa foto é do filho de Wong Fei-hung, tá? Quando a esposa de Wong Fei-hung foi entrevistada, e ela perguntou, porque teve um incêndio na farmácia de Wong Fei-hung, que se perdeu muitas coisas, e perguntaram para ela, você tem a foto do Wong Fei-hung? Os entrevistadores perguntaram, ela falou, não tenho, mas eu tenho a foto do meu filho, que era muito parecido com o meu marido. E, para surpresa dela, depois essa foto, né, apareceu publicada como se fosse foto de Wong Fei-hung. Tá? Mas, né, não é uma foto do filho, da mesma forma como essa foto que existe hoje, que se atribui a Leon Jan, ou como foto de Leon Bick, ou não se pode dizer que seja, porque nós não temos nenhuma fonte fidedigna que comprove isso, né? Com relação à existência de Leon Bick, isso foi colocado pelo próprio Patriarca Ip Man e também por seus filhos, né? E que posicionam isso com clareza. Nós tivemos a oportunidade de conversar, né, tanto com o filho mais velho, Ip Chun, como o segundo filho, Ip Chen, e ambos confirmaram, né, a existência de Leon Bick, inclusive com detalhes, né? E isso hoje se torna público, viu, Marcos? Inclusive, recentemente, o ano passado, foi publicado um livro, acho que nós trouxemos esse livro em 2009, então não foi ano passado não, foi em 2009, não, perdão, esse livro foi um outro livro. Tem um outro livro que foi recentemente publicado, tá, por Ip Chun, chama Wing Chun Ip Man, exatamente como quando ele fala no filme, né? E ele, inclusive, detalha vários fatos pertinentes à vida de Leon Bick. Tá? Infelizmente, para nós, esse livro está em chinês, né? Então, de muito pouco acesso para nós brasileiros, né? Mas ele vende em qualquer lugar, você pode comprar em qualquer livraria, né, de Hong Kong, né? Infelizmente, aquela nossa livraria predileta, né, o mestre Nathaniel esteve lá comigo naquela livraria, lembra? Na mesma rua onde o Patriarca Ip Man morava, né? E aquela livraria fechou, só para você ter uma ideia, tá? Então, aquela livraria que fazia a festa, né, de todos os artes marciais, né, não tem mais, mas existe algum lugar, sempre está vendendo, né? E fala muito sobre a questão da existência de Leon Bick. Infelizmente, nada disso, né, se publica na internet. Eu acho que seria interessante se colocar na internet mais informações
sobre a existência, né, do filho de Leon Jan. Infelizmente, o que a gente vê muito, né, as pessoas se baseando no filme, né, de Iman, The Legend is Born, que nós iremos transmitir agora na próxima terça-feira aqui na Casa dos Discípulos, e também naquela novela, né, o Wing Chun, né, o Wing Chun de, não lembro agora de que ano que foi, né, que foi feita uma novela sobre a história de Leon Bick, né, e obviamente todas elas, né, de uma maneira muito fictícia, tá, muito longe de questões, né, que poderiam acontecer. O que é interessante ressaltar é a influência de Leon Bick na interpretação de Iman, que é muito comum, né, acontecer, tá? E não quer dizer que o Kung Fu de Leon Bick era diferente de Chiang Won-sun, ao contrário do que muita gente pensa, né? Porque todos os irmãos Kung Fu praticam diferentemente, principalmente no nível que se encontravam esses mestres quando transmitiram para Iman. Né? Então, por isso que é normal existir, por exemplo, eu estou aqui, né, não com o mestre Marcos, que é de outra família, mas eu tenho aqui dois mestres, né, mestre Nathaniel Rosa e mestre Renato Almeida, e se eu acrescentar também o mestre Washington Fonseca, que está aqui nos bastidores, cada um transmite o Wing Chun de uma maneira distinta. Né? Quer dizer, cada um tem a sua interpretação do sistema. Né? E o grande desafio é justamente transmitir esse sistema de uma maneira pura para os seus alunos, sem a influência, né, do pensamento de vocês, né, que de uma maneira ou de outra sempre acaba refletindo. Né? Isso aconteceu com o Iman com relação ao Leon Bick. Né? E o que é a diferença principal foi que Iman teve a oportunidade de aprender com Leon Bick numa idade mais madura. Muita gente fala que foi com 16 anos, etc., que é uma coisa, mas, né, nesse livro que eu mencionei, Ip Chun menciona, né, que é o meu Sipa, ele menciona que Iman aprendeu com Leon Bick numa idade mais madura do que essa daí, né, inclusive após 20 anos de idade. Então isso mostra que Iman teve a oportunidade de aprender com Leon Bick de uma maneira muito madura, né, e que não tem essa ideia que as pessoas também quiseram passar, né, muitas vezes, dizendo que quando o Iman voltou para a facção, bateu em todo mundo a partir do Tissal que aprendeu com o Leon Bick, essa coisa toda, né, que o que aconteceu foi o que Iman tinha uma habilidade, e é claro, essa habilidade ela foi vista, e não foi isso que fez Iman ser reconhecido como o próximo patriarca do Wing Chun. Isso é uma fantasia muito grande, né, não existe nada disso. Tá? Isso daí é o que aconteceu foi claro que o Iman, que era o comum da ID, da família Chiang Won-sun, ele realmente teve o seu Kung Fu muito beneficiado pela influência de Leon Bick. E que, claro, né, isso trouxe uma surpresa, porque, né, Iman, só para você ter uma ideia, a diferença de tempo de Kung Fu de Iman para um Chun So era de mais de 30 anos. Então, foi uma coisa que realmente trouxe muito benefício para Iman, a experiência que teve com Leon Bick, mas isso, né, não mudou nada ao respeito de Iman para com seus irmãos Kung Fu e vice-versa. Né, talvez vice-versa sim, porque o Iman, que era o grande caçulinha, né, ganhou mais conhecimento, mas não que isso mudasse, né, a estrutura do processo. Tanto que o Mo Kung de Chiang Won-sun foi herdado por Chiang Yu-min, né, e assim vai sucessivamente. Tá? Então não existe essa questão que muitas vezes as pessoas pensam, não, depois disso Iman se tornou o patriarca. Não, ele se tornou o Chun Si. Por quê? Porque ele foi o grande introdutor do Wing Chun da linhagem de Chiang Won-sun em Hong Kong. Né? Então, por isso que ele acaba sendo reconhecido com o valor de introdutor do Wing Chun em Hong Kong. Assim como, por exemplo, o mestre Li Hongqi, ele tem que ser reconhecido como introdutor do Wing Chun no Brasil, e foi ele que fez teve uma participação muito importante nesse sentido. Né? Então, mas cabe a nós todos reconhecermos isso. Tá? Então tudo isso tem que ser bem colocado, para não ficar essa fantasia, não, porque Iman bateu nos Sirins, por isso que ele virou o patriarca, né?
porque quando Chao Assun já tinha escolhido Ip Man, porque quando estava para morrer, ele pediu para Chao Assun, né, cuidar de Ip Man. Claro que pediu para Chao Assun cuidar, perdão, um Chun So cuidar de Ip Man. Chao Assun pediu para um Chun So cuidar de Ip Man, por quê? Porque se ele fez Baisi e ele era discípulo, ele tinha direito inerente de o quê? Completar o seu sistema. Então, o que ele vai pedir para cuidar? Vai pedir para cuidar é a pessoa que seria a pessoa mais destacada para isso, que foi, né, um Chun So, que embora não seja o Dai Sirin, mas ele agia como Dai Sirin, né? Por quê? Porque o Dai Sirin efetivamente era o irmão dele, porque os dois entraram no mesmo dia. Só que o Siulo, que era irmão de um Chun So, era mais velho que um Chun So. Então, por isso que, né, ele era Dai Sirin. Mas quem se destacava ali na família realmente era um Chun So. E foi a quem Chao Assun pediu para que cuidasse, né? Obviamente cuidasse do seu irmão mais novo, Ip Man, que ainda estava em idade muito infantil, né? Porque era um garoto. Então isso que aconteceu. Então isso não se justifica falar que por causa disso Chao Assun escolheu Ip Man como sucessor, como muitas vezes a gente vê em algumas publicações aí, né? Tá? Porque não é bem assim a situação. O mérito de Ip Man advém de qualquer tipo de posição que a ele foi reservado. Não. O mérito de Ip Man vem porque ele introduziu em Chun Hong Kong, ele já tinha a sua importância em Fatsan. Nós temos, né, por exemplo, conhecimento de notícias de jornal de Fatsan, publicando que Ip Man, né, lutou lá em Fatsan, etc. Então isso tudo já mostra que Ip Man já tinha uma história em Fatsan, muito importante, e que depois, quando ele vai para Hong Kong, ele já vai nesse sentido. Tanto que quando ele vai para Hong Kong, o que é interessante? Ele vai para Hong Kong com uma situação que pouca gente conhece. Ele procura, quando ele chega em Hong Kong, como é que ele faz? Ele não sabe quem procurar. Então, ele vai nesses lugares que constroem objetos de papel para oferenda cerimonial. Vocês já viram aquela coisa, por exemplo, quando vocês vão a um túmulo, né? Mestre Renato, Mestre Nathaniel, quando vão ao túmulo do patriarca do Grão-Mestre Moyak, vocês lembram que a gente queima, né, uma série de coisas, né? E o que é que vocês, o que acontecia? Existem, por exemplo, casa de papel, existem várias coisas de papel que são queimadas para enviar para as pessoas, né, que estão falecidas. O lugar famoso de fazer isso era Fatsan. Então, Ip Man sabia que numa dessas lojas tinha gente de Fatsan. Por isso que ele foi até lá numa dessas lojas. E lá ele encontrou, ou melhor, reencontrou Leiman. Eu tenho aqui uma foto até para mostrar o que eu achei importante. Porque esse senhor, ele é uma pessoa de muita importância para o Wing Chun em Hong Kong. Aqui nós temos a foto de Ip Man e de Leiman. Esse senhor Leiman, ele tinha um respeito tão grande pelo patriarca Ip Man, que quando ele faleceu, ele pediu para ser enterrado ao lado do túmulo de Ip Man. Por isso que quando nós fomos visitar o túmulo de Ip Man, eu pedi para vocês, né, principalmente, eu lembro que eu pedi para o Mestre Nathaniel, para limpar o túmulo também de Leiman, que estava do lado. Só que ninguém visita esse túmulo. Só visita o túmulo de Ip Man. Mas ele visita o túmulo de Leiman também, porque esse senhor, ele foi muito importante para o estabelecimento do sistema Wing Chun em Hong Kong.